Então, aqui nós temos aqui, já vimos aqui. Lembrando que a gente já viu isso aqui, tá, gente? Eu vou passar aqui rapidamente. Nosso foco não é o clima. Então, só para a gente relembrar aqui, tá? Que o clima aí, né, é a sucessão habitual de tempo, tá? O tempo é a condição atmosférica desse momento. Nós temos aí as variações, né, do tempo chuvoso, frio, nublado, ensolarado. Olha que interessante, gente. Aqui eu estou falando de tempo, né? Mas vejam, olha que interessante, hein? Que nessa explicação sobre o tempo, nós temos aqui, praticamente nas fotos, nem era o objetivo das fotos, mas vejam que nós trazemos aqui a vegetação, né? Olha que interessante, a vegetação está aí no fundo aí. Se você for olhar bem, né, aquela vegetação, tá, do tempo chuvoso ali, é interessante porque ela traz ali até uma característica de árvores, tá, do clima mais temperado. É interessante, né? Já o clima frio também já traz árvore, né, ali, árvores do clima temperado, subtropical, até mesmo do clima frio, tá? Bom, e já no ensolarado ali, nós temos aí uma imagem muito parecida com a caatinga brasileira. Tá? E aí vocês vão ver que existe uma correlação muito grande então, entre clima e vegetação. Tá? Vamos continuar aqui. Então, nós temos aqui, no caso do Brasil, né, nós temos aqui os nossos climas típicos, tá? Nós temos aqui o clima subtropical, tropical de altitude, litorâneo úmido, tropical semiárido, o tropical, aqui está escrito tropical continental, mas nós chamamos de tropical típico, né? Que é o mais comum. E nós temos ali o equatorial, lá em cima de verde, tá? Gente, é muito interessante, por quê? Porque praticamente, tá? Tirando um ou outro bioma, mas praticamente para cada clima desse, nós temos um tipo de vegetação, tá? Nós vamos ver aí, né? Um ou dois tipos de vegetação. E nós temos vegetações que são vegetações de transição, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, no clima equatorial, nós temos uma vegetação que é muito típica, tá? Que é a floresta equatorial, tá? Que nós vamos chamar aqui no Brasil de floresta amazônica, tá? No clima litorâneo úmido, nós também tivemos, hoje não temos mais porque o ser humano já devastou quase tudo, né? 92% já foi devastado, que é a Mata Atlântica, tá? Ela praticamente cobre toda essa faixa aqui, tá? do clima úmido, né? Entrando um pouquinho mais para dentro aqui do tropical de altitude, um pouquinho, mas é muito característica dessa, uma vegetação, a vegetação a característica do clima litorâneo úmido, tá? Nós temos aqui o semiárido, cuja vegetação característica, nós conhecemos bem, né? Tanto ouvimos falar, é a caatinga, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho mais informações e fotos sobre ela. Bom, no clima tropical típico, tá? Esse continental aqui, nós temos a minha vegetação bem característica, que é o cerrado brasileiro, tá? E no tropical de altitude, gente, nós vamos ter algumas associações aí. A gente vai ver também daqui a pouquinho, mas vamos ter aí alguma vegetação um pouco mais... no caso aqui, você tem uma mescla entre Mata Atlântica, cerrado, né? É uma vegetação de transição, Mata Atlântica, cerrado, e dependendo da altitude, você tem um certo tipo de vegetação específica, tá? Bom, já no clima subtropical, nós vamos ter também aqui, tá? Uma vegetação correspondente, tá? Um dos tipos de vegetação. No caso aqui da região do Paraná, nós temos ali a mata, né? E nós temos aqui também, nas vegetações de transição, que, por exemplo, no clima tropical continental, na região do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, tá? Nós vamos ter aqui o Pantanal,
que traz esse Pantanal, ele não é só do lado brasileiro, ele também sobrepassa a nossa fronteira e vai, tá? Ter sua faixa, né, de existência ali no Paraguai também, até na Argentina. Nesses países ele é chamado de Chaco, tá? Que lembra essa ideia do encharcado, né? Daquela área encharcada do Chaco, tá? No Brasil, o Chaco é chamado de Pantanal, que também traz essa ideia do pântano, né? Pantanal de pântano. Bom, a outra mata de transição, tá? Ali a Mata dos Cocais, já entre o tropical semiárido, né, o sertão, e a floresta amazônica. Então, fica nessa região do Maranhão, tá? Nós vamos ver também um pouquinho mais para frente. Bom, gente, então aqui tem os fatores do clima, que a gente já lembrou, que é influenciado pela latitude, pela altitude, continentalidade, tá? Lembrando que o nosso foco, né, aqui não é aí estudar o clima mesmo, tá? Mas a gente tem que lembrar aqui, ó, um pouquinho, né, as massas de ar, a atuação das massas de ar, tá? No verão, que é o nosso caso agora, que a gente acabou de entrar na primavera, acabou o inverno para a gente, não tem mais inverno, né? Hoje, nós estamos na primavera, iniciando a primavera, e daqui para frente, nós vamos ter aqui a ação mais forte dessas 4 massas de ar. A massa de ar equatorial atlântica, aqui esse de amarelo, a massa de ar equatorial continental, essa aqui de verde, né? Que ela é uma das que traz para a gente aqui, né, as nossas chuvas de verão aqui, ó, Minas Gerais aqui. A massa de ar tropical continental, que ela é seca, né, ela vai trazer aqui aquelas massas de ar quente e seca, tá bom? Para essa região, que também chega até a gente. E temos a massa de ar tropical atlântica, que vai trazer aí nebulosidades aí para o litoral, né? No inverno, nós temos uma ação também mais forte de uma quinta massa, que é essa aqui, ó, a MPA, massa polar, tá bom? Que ela traz aí as famosas massas, né? As massas de ar frias com suas frentes frias, tá? Essas massas de ar, então, como a gente já viu, né? São deslocamentos de grandes, né, bolsões de ar que vão aí dando a dinâmica da atmosfera, tá? Vão influenciar, claro, né, no clima e, óbvio, logo depois, em seguida, a vegetação, tá? Então, massas de ar, né? A gente explicou um pouquinho na semana passada, tá? O clima e a vegetação, tá? Então, gente, claro que a vegetação também influencia um pouco no clima, né? Mas é uma interferência muito secundária, tá? Em comparação, se a gente fosse comparar, quem que influencia mais quem? A vegetação influencia no clima ou o clima influencia na vegetação, né? Se a gente for ver na questão de quantidade de influência, é claro que o clima influencia muito mais a vegetação. Mas a vegetação, ela tem aí a sua influência. No caso, quando você tem, por exemplo, imensa floresta amazônica gigantesca, né? Aí, nesse caso, é claro que ela vai influenciar no clima de alguma forma, né? Se você cortar toda a floresta amazônica, você vai não só atrapalhar o clima da região amazônica, mas aí todo o arranjo climático aí praticamente da América do Sul toda, né? Então, a vegetação, ela tem, sim, né? Quando ela é extensa e gigantesca, ela tem uma influência, né, considerável no clima, tá bom? Na ordem climática. Mas aqui nós temos aqui, olha, na natureza, todos os elementos são interdependentes. Devemos entender que a temperatura e a umidade de uma região influenciam as características da sua vegetação. Desculpa, da sua vegetação. Algumas espécies vegetais se desenvolvem somente em área de clima quente e úmido, enquanto outras só ocorrem em áreas de clima quente e seco, tá bom? E aí, gente, é muito interessante, por quê? Porque você fala assim, professor, mas não sei, eu achei que vegetação dependia de outras coisas. Gente, pode até ser, mas vamos pensar uma coisa bem básica aqui. Quando a gente está falando de clima, a gente pode colocar o clima inteiro né, assim, a classificação geral dos climas, tá? Até das massas de ar também.
num quadrinho, tá? Um quadrado em que você pode colocar ali 2 colunas e 2 linhas, né? E as 2 colunas pode ser quente e frio, tá? Quente e frio, ou seja, calor, né? Quente e frio. E as 2 linhas podem ser seco e úmido, tá? Então, se você pensar quente, frio, seco e úmido, e você cruzar isso, tá? Quente, frio, seco e úmido. Se você cruzar isso, você vai ter aí 4 quadrantes, sendo que cada um vai ter uma relação. Quando você pensa isso para vegetação, isso também é uma tabelinha fundamental para a gente compreender, tá? Por quê? Porque, embora a gente fale de terreno, de várias outras características, né, da terra e tal, tudo, a vegetação, ela, se você for resumir ao máximo, basicamente, a vegetação, ela vai se relacionar com a quantidade de água disponível e a quantidade de luz solar disponível, tá? Que interfere, de certa forma, com o calor, mas também tem muito a ver com a fotossíntese, tá bom? Então, quanto mais luz solar ao longo do ano, ou quanto maior a intensidade dessa luz solar, né? E quanto maior o calor é proporcionado por isso. Ao mesmo tempo, quanto maior ou menor a quantidade de água disponível, você vai ter aí, tá? Basicamente, a definição da vegetação do local. Ok? Então, se você tem um local com muita quantidade de energia solar, né? Muita luz, durante o ano inteiro, e se você tem muita água, gente, para a planta é o paraíso dela, né? Então, as plantas vão se desenvolver, várias espécies, vários gêneros, né, de forma abundante, né? Ela tem água, ela tem luz solar. Gente, isso ela desenvolve até na areia, até em cima da areia, tá? Se você tem esses 2 componentes básicos, né? Então, e aí isso lembra um pouquinho, tá? Que, por exemplo, a floresta amazônica, basicamente, de forma bem simplificada, né? A floresta amazônica, basicamente, ela está em cima, tá, de uma bacia sedimentar, em que você tem boa parte do solo, você tem ali um solo arenoso, tá? Então, tem muita gente que vai lá, né, corta as árvores da floresta amazônica, pensando assim, se você tem essas grandes florestas, que significa que o solo aqui, ele é um solo, digamos, um solo rico, né, um solo rico para plantação, etc. Né? É um engano. Quando você corta ali, né, em várias áreas da floresta amazônica, você vai ter só ali um terreno arenoso, tá? Mas então de onde que... Por que cresce essa floresta amazônica, né, dessa exuberância toda? Em razão da disponibilidade de água, das chuvas, né? É um local bem úmido, e também da imensa quantidade de energia solar que tem lá, tá? Disponível o ano inteiro. Então, isso influencia demais, tá? Na estruturação, no crescimento, no desenvolvimento, na reprodução dos tipos vegetacionais, tá, gente? Então, se você tem um clima, por exemplo, quente e úmido, você vai ter um tipo de vegetação. Se você tem um clima quente, mas seco, gente, seco, sem água, quase água nenhuma, você vai ter um outro tipo de vegetação, né? Que é uma coisa mais semiárida, uma coisa árida, quanto menos água, tá? Mais intensamente ocorre um processo de seleção natural, onde somente as plantas que vão se adaptar à escassez de água, tá? Vão sobreviver. Então, é isso, tá? Quando você vai aí para climas mais de altitude, né? Em que você tem a influência da altitude, da pressão atmosférica diferenciada, tá? Enfim, e aí você vai tendo também as plantas vão se desenvolvendo com relação a isso. Não tem como lá no alto da Cordilheira dos Andes, né, lá no alto do Himalaia, você ter uma imensa floresta, porque as condições não permitem isso, tá? Você tem uma imensa floresta. Então,
do topo, né? Estou falando. Então, a ideia é que quanto mais você vai subindo, tá, na altitude, na superfície terrestre, tá, a vegetação ela vai acompanhando aí essa variação de altitude também, tá? E não só pela questão da altitude em si, gente, mas pela questão também do clima que vai mudando, tá? Então, a gente tem que pensar nisso aí também. Bom, e aí quanto mais frio, né, gente, vai ficando o clima, também você vai ter, então, as árvores se adaptando, até chegar ao clima frio, tá? Quase polar ali. Vai chegando no clima frio, por exemplo, né? Já nas regiões né, boreais aí, você vai tendo também, a vegetação ela vai também diminuindo de tamanho, tá? Em razão da disponibilidade de luz solar, em razão também do tempo em que o solo fica coberto por gelo, por neve, tá? Até você chegar, por exemplo, na tundra, né? Naquelas vegetações em que ela fica, às vezes, o ano inteiro debaixo da neve, coberta, né? Em regiões aí polares, quase polares, né? Regiões próximas ao círculo polar. E em 1 ou 2 meses de verão, que você tem ali o solzinho, né, chegando, esse sol descongela aquela camada de gelo, e a vegetação ela aproveita esse tempinho, 1 mês, 2 meses, para florescer, reproduzir, e depois ela se fecha de novo com o gelo. Então, gente, estou falando isso para a gente ter uma dimensão a respeito da importância do clima na vegetação, tá? Clima, se é quente e úmido, quente e seco, frio e úmido, frio e seco. Ok? Vamos continuar, então? Olha aí, um pouquinho sobre aqui a interação entre clima e vegetação. Veja que o nosso globinho aí, gente, que vai mostrando ao longo do ano, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Se você for ver bem, no cantinho do globinho nós temos ali, né, as datas passando, estão em inglês, né, as datas, e você vai tendo essa variação, o ano inteiro, né, essa variação anual das temperaturas. Quanto mais azul para o roxo, mais frio. Quanto mais amarelo para o laranjado, para o avermelhado, mais quente, tá? Então, avermelhado quente e azulado, roxeado, frio. Então, vejam que na região do Equador, que o Brasil está mais ou menos, né, nessa região aqui, ó, do Equador, você vê que praticamente o ano inteiro nós temos aqui tonalidades mais laranjadas e avermelhadas, né? Chega lá em junho, por exemplo, você vai tendo aqui uma coisa meio amarelada no sul do Brasil, né? O verde começa a chegar, o frio começa a chegar e depois já chega o verão de novo. E o Brasil ocupa, né, uma área gigantesca, desse total, cerca de 90% está localizada, dessa área está localizada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, tá? Por isso que a gente chama de país tropical. E algumas características do clima brasileiro estão presentes em grande parte do território. Ou seja, temperatura média elevada, muita chuva durante o ano, e as formações vegetais típicas, como florestas equatoriais, e diversas formações tropicais, como Cerrado, Caatinga e outras que veremos em detalhe, tá? Bom, então nós temos aqui, ó, um quadro, uma correlação bem interessante, tá? Aqui, a respeito do nosso clima e a correlação dele com a vegetação, tá? Então, nós temos aqui o clima semiárido e nós temos aqui a vegetação, tá? Da Caatinga. Nós temos aqui o clima tropical, savanas, e nós temos aqui a nossa savana brasileira, que é o Cerrado, tá? Nós temos aqui o clima equatorial e aqui nós temos aqui a floresta amazônica, ok? E aí nós vamos ter aí o clima subtropical, tá? E nós vamos ter aqui tanto a mata, né, dos pinhais no Paraná, tá? Quanto os campos ali do Rio Grande do Sul. E nós vamos ter aí também o clima, tá? Aqui,
litorâneo úmido com a sua Mata Atlântica, tá? Os complexos climáticos e botânicos brasileiros. Gente, então vamos lá, então. Nós, semana passada, a gente viu, então, só a parte de clima, né? Do tropical semiárido. Hoje nós vamos ver a parte da vegetação, tá? Nós temos, então, aqui as características do tropical semiárido. Todo mundo se lembra, semiárido ali. A vegetação do semiárido será qual? Tá? Aqui, ó, o semiárido, né? Ele é influenciado. Qual que será a vegetação do semiárido? A caatinga. Olha só que interessante. Significa, gente, na língua, né, dos índios, tupi, significa caatinga, significa mata branca, tá? Ó, professor, por que mata branca, né? Porque, gente, na época da seca, tá? Ela tem uma aparência, tá? Mais esbranquiçada, né? Como essa região do Brasil, ela fica sem chuva, ela fica seca praticamente aí uns 10 meses por ano, ou seja, quase o ano inteiro, tá? Quase o ano inteiro. Então, a gente quase sempre lembra da caatinga como se fosse um tanto de árvore retorcida, essas árvores secas, né? Essa foto da direita aí, que nós estamos acostumados. Só que, gente, é muito interessante. Aqui, olha, elas são plantas xerófitas, ou seja, adaptadas à aridez, com espinhos, retorcidas e com cascas grossas para armazenar água, tá? Então, elas são cactáceas, xique-xique, mandacaru, faveiro, tá? Os arbustos e as pequenas árvores, como juazeiro, aroeira e baraúna, perdem suas folhas na estação seca, tá? Elas são caducifólias, né? Ela lembra um pouquinho, tá, gente? É claro que são aí, enfim, são espécies diferentes, mas nesse aspecto elas lembram um pouquinho aquelas árvores lá do clima temperado, que quando vai chegando no outono, né, elas vão perdendo as folhas. Você lembra dessas árvores que vão perdendo as folhas no inverno, ficam todas sequinhas, sem folhas nenhuma? Aqui também no Nordeste acontece isso com o juazeiro, aroeira, baraúna, tá? Que mas aí não é inverno, né? No nosso caso é quando vai chegar na estação seca, ela também vai perdendo suas folhas também, tá? E parece que estão secas, né? Parece que a árvore morreu, tá sequinha, mas não morreu. Ela apenas perdeu as folhas para economizar água, ok? Porque manter uma folha, gente, é luxo manter folha. É muita água que se gasta para manter folha, tá? Então, na época da seca, perde-se a folha, né? Já viu aquele ditado? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? Para você não perder o dedo, você deixa o seu anel ir embora. Então, um pouco essa ideia, né? Vão-se as folhas para ficarem-se os galhos, né? Bom, gente, só mais uma coisa aqui, então. É incrível, tá? Isso é uma coisa, essas fotos aqui, elas trazem uma verdade que praticamente a gente não associa. Quase sempre quando a gente lembra, então, de Nordeste, a gente fala da vegetação caatinga, a gente quase sempre tem essa imagem aqui da direita, ó, como caatinga. Beleza, é isso mesmo, durante 10 meses. Gente, mas é incrível. Basta uma ou duas chuvas lá na Caatinga, basta chover, tá? Quando chove, né, um pouquinho, basta chover, que dias depois a Caatinga fica assim, gente, verdinha. Olha que lindo que fica essa vegetação. Como que você pode falar que essa vegetação é vegetação feia, vegetação, né, ressecada? Olha que basta alguns dias de chuva que a caatinga ela floresce, ela fica maravilhosa, ela fica exuberante, tá? Você nem parece que você está aí, né, naquela imagem que nós temos de Nordeste, ok? Então, ela fica toda ressecada, né, para se proteger até mesmo do calor. Mas quando começa a chover, chove um pouquinho, né? Que geralmente lá é um mês de chuva, depende do local, 1 mês a 2 meses de chuva. Quando chove, gente, essa vegetação toda floresce de forma maravilhosa, tá? E ela tem inúmeras características, nós não vamos aprofundar aqui, mas se vocês quiserem, é só colocar no YouTube aí, ó,
características da vegetação da caatinga. Muito, muito interessante. Vai aparecer vários vídeos interessantíssimos, tá? Lembrando que caatinga com 2 As, viu, gente? Não vai confundir, não. Caatinga, tá? Depois coloca lá no YouTube. Dependendo, eu vou até colocar uns links a respeito aqui, tá? Sobre a vegetação da caatinga. Então, gente, vamos lá. Agora, tropical de altitude, que é o nosso clima aqui de Minas Gerais, de Itabira, tá? Bom, nós temos a vegetação do clima, é o cerrado, tá? É o que predomina. Porém, aqui, ó, nas áreas litorâneas predomina essa floresta tropical, né? Que hoje resta aí apenas 5% na nossa faixa aí. No nosso caso de Itabira, gente, aqui é interessante, essa faixa de Minas Gerais, nós estamos numa famosa área de transição. Ah, professor, o que é a área de transição? É uma área em que você tem elementos do cerrado e elementos da vegetação da floresta tropical, da Mata Atlântica, tá? Floresta tropical aqui é Mata Atlântica, mesma coisa, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha onde nós estamos, gente. Não sei se vocês conseguem ver a setinha, mas nós estamos justamente aqui, ó. Olha, onde que estou mostrando a setinha aqui, ó. É muito legal, né? Nós estamos justamente, se você for olhar bem a setinha, nós estamos justamente aqui, tá? Vou ver se eu consigo aqui colocar... não, a setinha está mostrando, beleza. Então, nós estamos justamente aqui entre esse laranjado todo, que é o cerrado, tá? E entre esse verde todo, que é a Mata Atlântica. Então, nós estamos aqui, ó, tá? Onde a setinha está aqui mostrando, tá? Nós estamos numa área de transição, tá? Então, no nosso caso, nós temos aqui, então, um clima tropical de altitude, cuja vegetação, no nosso caso aqui específico, de Itabira, vegetação mista, né? Itabira, Belo Horizonte, nós temos aí áreas Mata Atlântica e áreas Cerrado. Ah, professor, mas qual vai ser exatamente? Aí vai depender, tá? Por quê? Porque na nossa região, se você tem algumas condições do solo, né? Do microclima local, tá? Que você traz características mais úmidas, isso vai proporcionar aí o desenvolvimento, então, tá? Das espécies da Mata Atlântica, que chegaram até aqui, né? Já se você tiver algumas correlações que fazem que aí, o microclima, né, da região fique mais seco, lembre um pouco mais o clima tropical típico continental, então você vai ter aí, tá, a vegetação do cerrado, as espécies do cerrado, tá, predominante. As espécies, vamos ver aqui, tropical de altitude, tá? Então, na nossa região, nós temos a influência das massas de ar. Bom, gente, nesse caso aqui que eu falei com vocês, nós temos aqui aí já a vegetação, tá? Aí não é nem tanto a questão da Mata Atlântica ou do Cerrado, né? Aqui você tem aqui algumas espécies, por exemplo, até mesmo mais típicas da vegetação de altitude mesmo, tá? No nosso caso, né, brasileiro. Isso. Bom, então, o clima subtropical úmido, tá? Ele tem algumas características, né? A principal característica é essa dimensão mais fria, né? No inverno. E aí nós vamos ter aqui, tá? Duas vegetações interessantes. Principalmente você tem até três, na verdade. Você tem, né, a Mata Atlântica, que aparece aí como uma formação florestal de diversas espécies, né? Jatobá, jacarandá, jequitibaba, Brasil, cedro, tá? Que se desenvolvem em terras altas do leste e áreas de difícil acesso, como a Serra do Mar. Você também tem a mata de araucária, tá? Que a gente falou, né? A mata dos pinhais aí em Paraná, praticamente.
A vegetação de clima subtropical úmido, tá? Formação florestal de pinheiros, associada à congonheira, erva mate. Restam apenas 3%, gente, dessa mata, porque ela foi totalmente também destruída por causa da ação dos seres humanos, tá? E mais ao sul do Brasil, lá indo para a fronteira do Uruguai com a Argentina, do Rio Grande do Sul ali, nós temos as formações que nós chamamos de campos, ou também, chamado de pampas, os famosos pampas gaúchos, tá? Que são formações herbáceas de gramíneas, rasteiras, onde predominam vários tipos de capim, barba de bode, jaraguá, mimoso, etc., tá? Que são ótimas pastagens, né? Então, nós temos aqui, ó, na sua esquerda, nós temos aqui a foto da mata de araucária, e à sua direita nós temos aqui as fotos dos famosos pampas gaúchos, tá? E os pampas, a gente vai coincidir com outra coisa. Vão coincidir com o relevo mais, tá? Mais aí de um relevo mais plano, tá? Que é diferente ali da região das matas araucárias, que já são relevos mais acidentados na região do Paraná, ok? Então, até isso vai coincidir um pouco. Bom, gente, o clima equatorial, né? Nós temos aqui a Amazônia. A palavra Amazônia vem da palavra de Amazonas, né? As Amazonas eram, lá na Grécia Antiga, eram as mulheres guerreiras, né? Você tinha um mito das Amazonas, mulheres guerreiras, tá? A floresta amazônica, gente, a região da floresta amazônica, ao longo do ano, recebe uma influência de uma massa quente e úmida, tá? Com muita umidade. E essa umidade, ela é absorvida pela floresta e depois a floresta devolve, tá? Essa umidade através da evapotranspiração. Bom, aqui está a região da floresta amazônica, tá? Que coincide com a região equatorial. As massas de ar, né? Mais intensamente influenciadoras aqui são essas massas de ar equatorial continental e equatorial atlântica, tá? E aí, a floresta amazônica abrange 45% a 50% da área do país, tá? Trata-se de uma vegetação internacional, estende-se por terras de países vizinhos, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Equador, Peru, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, tá? Estando 60% dessa floresta em terras brasileiras, 13% no Peru, e o restante 23% em terras dos demais vizinhos. Tá? A floresta vive o seu próprio material orgânico em meio a um ambiente úmido, com chuvas abundantes, porém seu solo é pobre. Tá? A floresta tem uma taxa de fotossíntese elevada que contribui para o desenvolvimento da sua exuberância. Gente, olha aí, ela é linda, né? E ela tem algumas características específicas, viu, gente? Tá? Bom, a maioria das árvores da floresta amazônica, elas são latifoliadas, ou seja, elas têm folhas largas, né, para absorver o sol, né, quantidade de sol muito boa que tem lá. A floresta é heterogênea e perene, é densa e intricada, tá? As plantas crescem próximas e são comuns plantas parasitas. Então, ali é muita planta crescendo, né, gente? E essa vegetação da floresta amazônica é dividida em 3 partes, de acordo com a proximidade dos rios. Você tem a mata de igapó, tá? Que na língua tupi significa raiz de água, ou seja, essa mata é localizada ao longo dos rios, inundada pelas cheias. Suas plantas são higrófilas, adaptadas à umidade, como Vitória régias, orquídeas, bromélias, etc. Tá? Nós temos aqui à direita ali, a Vitória régia é uma planta maravilhosa, né, linda. A gente sempre vê ela em propagandas, em embalagens, em filmes, em desenhos, né? Muito bonita mesmo. Nós temos a mata de várzea, tá?
que recebe inundações periódicas, solos alagados, são comuns árvores de grande porte, como o cacaueiro, tá? A seringueira e a sumaúma. Cacaueira do cacau, né, gente? A gente faz chocolate. E nós temos a mata de terra firme, o caetê, tá? Abrange a maior parte da floresta. Áreas não são afetadas pelas inundações dos rios. Então, nas áreas de altitudes mais elevadas, possui plantas de maior porte e a junção de suas copas dificulta a entrada da luz solar, tornando o ambiente escuro e úmido, tá? Olha, nós temos nessa vegetação a castanheira, o cedro, o mogno, o caucho, a quaruba, o guaraná e outras, tá? E nós temos aqui, essa aí é a foto mais típica da floresta amazônica que a gente conhece, né? Bom, gente, agora vamos chegar a vegetação do clima tropical continental típico, tá? Que é aí essa vegetação do meio do Brasil, do centro do Brasil, né? Aí, ó, região central do Brasil, que no mapa da vegetação está aí com esse tom aí mais alaranjado, tá, gente? Então, que tipo de vegetação que é essa aí? Está escrito ali, ó, savana. Gente, a savana, ela no Brasil tem um nome próprio, né? Como é que chama essa savana aí no Brasil? Vamos ver como é que se chama? Cadê? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Como é que se chama? O cerrado, né, gente? O famoso cerrado brasileiro, tá? O cerrado, ele também tem uma característica de árvores um pouco retorcida, né? Não, mas não são tão ressecadas e tão retorcidas igual a da caatinga, mas ele traz as características aí porque ela, né, em alguns meses do ano, não possui, né, não recebe chuva, então ela tem algumas características específicas, tá? O cerrado é a vegetação de clima tropical típico, tá? A vegetação mista, plantas de médio porte misturadas com gramíneas, tá? Apresenta 2 estratos de plantas, né? Estratos, gente, a gente está falando de porte, de altura das plantas, tá? Nós temos um estrato arbóreo, que são árvores de pequeno porte, tipo pequi, né? E outras mais herbáceos, né? De ervas, gramíneas, vegetação rasteira, tá? Considera-se como savana essa área em razão de seus solos relativamente pobres, tá? Em alguns lugares, claro, né? E cerca de 45% da vegetação, gente, do cerrado já foi destruída devido à expansão da agropecuária, da soja e da criação de animais, infelizmente, né? Se você for olhar bem, então, esse tipo de vegetação ocupa praticamente aqui, ó, é o central do Brasil, tá? Se você for olhar bem esse mapinha aqui, nós temos aqui ao norte a floresta amazônica, tá? Aqui, nessa região aqui, nós temos o Pantanal, essa região mais a oeste aqui, tá? Na região aqui mais ao sul, nós temos aqui as matas, né, específicas, tá? Nessa região aqui, a leste, nós temos aqui a confluência aqui com a antiga Mata Atlântica, que hoje já não existe mais, e aqui com né, mais a nordeste, aqui com o sertão, com a caatinga, tá? E mais aqui a norte também, né? Nordeste aqui, nós temos a fronteira com a mata, tá? De transição aí, dos coqueiros lá, dos cocais, tá? Mata dos cocais. Bom, então, gente, o cerrado é maravilhoso, né? Enfim, possui aí inúmeras características interessantíssimas, tá? Cortado por 3 das maiores bacias hidrográficas, né? Tocantins, Araguaia, São Francisco e Platina, o que favorece a manutenção de uma biodiversidade surpreendente, gente. Estima-se que sua flora possua 10 mil espécies de plantas diferentes, muitas das quais são usadas na produção de cortiça, fibras, óleos, artesanato, além de uso medicinal e alimentício, tá? Nós temos ali o famoso, né, tucano, aí, uma ave do cerrado. E, gente, nós temos aqui, então, o litorâneo úmido,
tá? Que é aquela faixa a leste do Brasil, né? Que, enfim, recebe a influência direta da massa equatorial atlântica, tá? Verões chuvosos, né? E também a maior parte do ano recebe, né? Ali a chuva, né? Praticamente, tá? Aí, ó, essa faixa aí, nós temos aqui sempre a influência do mar é muito grande nessa região, tá? Ali veja que tanto no verão quanto no inverno, né, recebe aí as massas de ar, tá? A umidade, né? E com isso, nessa região, gente, nós vamos ter o desenvolvimento de algumas espécies de vegetação específicas, né? E também alguns biomas específicos, tá bom? Por exemplo, os manguezais, né? Que é a vegetação litorânea de clima litorâneo. Localiza-se na transição do domínio dos mares de morros florestados com a linha costeira, formando uma zona de triplo contato, terra, mar e dinâmica climática. Ok? Bom, só um detalhe, gente. No clima, então, litoral, desculpa, tá? No clima litoral úmido, né? Nós também temos aqui, nessa região, temos, é claro, né, a vegetação, tá? Da Mata Atlântica, aqui, tá bom? Então, que é preponderante nessa região. Que nesse mapinha está colorido com esse verdinho aqui, ó. Esse verdinho todo aqui é vegetação de Mata Atlântica. Porém, hoje já foi praticamente 95% dessa Mata Atlântica foi destruída, tá? Não existe mais. Está no mapinha aqui, mas praticamente não existe mais. Só 5%, né? Praticamente em algum parque. Igual aqui em Itabira, nós temos aqui alguns parques que trazem um pouquinho da vegetação de Mata Atlântica, né? Vamos ver se ano que vem a gente tendo aula juntos, né, presencial. Vamos ver se a gente consegue levar vocês ali no Mato do Limoeiro, tá? Aqui na Mata do Intelecto, para vocês verem algumas espécies de Mata Atlântica, tá? Nós temos aqui na cidade de Itabira. Bom, gente, então, para fechar aqui, nós temos, então, duas áreas, matas de transição, né, que são regiões fronteiriças aí. Nós temos uma aqui, que é o Pantanal, que é esse círculo aqui que eu coloquei, tá? Mais a sudoeste, né, do Brasil. Então, veja que ele está aqui entre a floresta amazônica, tá? E a Mata Atlântica e o Cerrado, né? É uma região aqui mista. E ele começa na região do lado brasileiro e vai até o lado, tá? Paraguai, boliviano e argentino, se não me engano, um pouquinho também, tá? É uma área mais pantanosa, tá? Em razão aí, né, de algumas especificidades. E nós temos uma outra área de transição também, que é essa aqui em cima, ó, mais deixa eu ver aqui, nordeste, né? O norte está aqui, o nordeste está aqui, então o nordeste aqui. Que é a mata de cocais, tá bom, gente? Ela está entre o sertão semiárido e a floresta amazônica aqui, e também o cerrado, né? Então, nós temos aqui essa conjunção, tá? São vegetações de transição. O Pantanal aparece como faixas situadas entre dois domínios, tá? E possui característica de ambos. Ou então, apresenta aspectos muito distintos dos observados ao redor. É uma grande planície recoberta. O que o Pantanal é, né, gente? Nós estamos vendo hoje em dia tristeza do Pantanal, né? Enfim, esse período de estiagem, de seca prolongada, fez com que as principais características do Pantanal fossem momentaneamente perdidas. Então, o Pantanal começou a ficar totalmente descaracterizado, porque o Pantanal é justamente, né, uma área úmida. O que marca o Pantanal, a palavra até Pantanal, né, a palavra Pantanal significa pântano, né? Então, a ideia do pântano, a ideia da umidade, do solo encharcado, né? Então, o que marca a característica do Pantanal é a sua intensa umidade, né? Seu solo encharcado. Se você tem uma grande seca e você tem a perda dessa característica, né, pantaneira, então
né? E ainda por cima, igual nós estamos vendo esses dias, você tem a associação de clima muito seco, você tem a associação de falta de conscientização ambiental, né? De pessoas colocando fogo, né, nas áreas de propósito, ao mesmo tempo que você tem a falta de fiscalização, né? Nos últimos anos no Brasil a gente foi perdendo aí meios de fiscalizar, né? Aí os problemas ambientais, né? Infelizmente os governos foram achando que isso não era importante, então a fiscalização ambiental foi diminuindo e isso foi abrindo caminho para as pessoas que não gostam da natureza, que só querem dinheiro, que só querem aumentar sua fazenda, que só querem aumentar sua criação, essas pessoas avançarem, tá? Contra o meio ambiente. E aí a gente chegou nesse caso de 2020, né, em que as pessoas estão destruindo o ambiente de forma, passando a boiada inteira, sem nenhum cuidado com o meio ambiente. Ao mesmo tempo, eles estão colocando fogo em tudo. Ao mesmo tempo, o clima esse ano foi muito seco para Pantanal, não ajudou. Então, você teve todas essas correlações que fizeram com que 2020 fosse aí, né, um período em que Pantanal mais ardeu em chamas, né, há décadas. Então, infelizmente, o Pantanal está passando por um momento muito triste, né, gente? Mas ele é muito lindo, tá? Ele é muito bonito. Então, nós temos aqui, ó, uma grande planície. Ele é uma grande planície recoberta por um mosaico de vegetação com trechos de cerrado, campos e florestas tropicais, tá bom? Possui o período das cheias, que corresponde às chuvas e ao transbordamento dos rios, tá? E da vazante, que ocorre durante a seca. Apresenta enorme biodiversidade de peixes e aves, constituindo-se em um santuário ecológico, ok? Gente, só um detalhe, eu queria falar com vocês aqui um comentário, né, fazer uma errata aqui, tá bom? Pedir desculpa, pedir perdão. Eu falei que o Pantanal, ele também chega até a Argentina. Não chega, tá bom? Desculpa, eu falei, acho que foi umas 2 vezes aqui, então já faço aqui minha culpa aqui. O Pantanal, ele vai se estender pela Bolívia, pelo Paraguai, tá? Eu confundi aqui, porque eu acho que eu tinha lido em algum lugar, Argentina, com essa região aqui do Pantanal, mas eu errei, tá bom? Então, nós temos aqui o mapinha do Pantanal, e nós temos aqui uma foto maravilhosa do Pantanal, né, gente? Nos seus dias aí bonitos, tá? Mas em breve eu acho que se esse ano começar a cair muita chuva agora, se Deus quiser, tá? Lá para dezembro, quem sabe a gente vê o Pantanal aí se reerguendo, né? Embora eu já ouvi falar que as consequências dessas queimadas do Pantanal vão ficar aí por anos, né? Infelizmente, até o Pantanal se recuperar totalmente, né? Bom, gente, para fechar então, Mata dos Cocais, que está localizada entre o domínio das Caatingas e o domínio amazônico. Sua vegetação específica ocupa terras da sub-região nordestina, denominada Meio Norte, e está associada tanto ao clima equatorial, que aparece no oeste do Maranhão, quanto ao tropical semiárido do Piauí. Essa floresta é constituída exclusivamente por espécies de palmeiras, sendo as principais delas a carnaúba e o babaçu, né, gente? Então, aqui nós temos aqui algumas fotos que mostram essas características, tá, gente? Bom, passou o tempo rápido, né? Voou. Essa aula foi maravilhosa. Eu gostei muito. Espero que você também tenha gostado, tá, gente? E é isso. Eu estou trazendo essa aula para vocês aqui por esse canal, por YouTube. E não esqueça de deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal, clique nos sininhos para receber as notificações. Nós vamos ter aí várias aulas interessantíssimas, tá? Aqui por esse canal. Essa aula vai ficar gravada, então se você perdeu, se você quer rever algum ponto, é só você voltar e ver no link, tá? Novamente, compartilhar e a gente vai crescendo o desenvolvimento, tá? Aqui. Agradeço aí as pessoas que nos ajudaram com a construção desse PowerPoint, tá? E não deixe de curtir aí as nossas novidades. Siga-nos lá no Instagram, tá? Que é professor.geografia. Nós também temos
um canal, né, lá no Spotify, tá bom? Um podcast específico, tá? Chamado Geonline, aulas de geografia, Geonline. Posso deixar o link aqui também. E estamos aí, gente. Estamos no Facebook, temos aí aqui nesse canal nosso do YouTube. E estamos tentando fazer o melhor para você nesse tempo de pandemia, tempo de quarentena. Se cuide, use máscara, fique em casa e até mais, viu, gente? Porque foi muito bom, né? A aula de hoje. Então, é isso, ok? Até mais.